Meus irmãos, nossos votos de muita paz, de muita luz, saúde para todos nós. Hoje esse dia maravilhoso, um sol que aquece as nossas almas, trazendo esperança para os nossos corações, trazendo acalento para todos nós. E nesse dia, meus irmãos, em que a natureza, representando a majestade de Deus, traz para nós esse dia maravilhoso, nós vamos falar sobre a partida dos nossos irmãos, aqueles irmãos que amamos enquanto estiveram conosco aqui na Terra, compartilhando a nossa trajetória rumo ao nosso progresso espiritual, aqueles irmãos que ainda continuam vivendo na pátria espiritual, esperando por cada um de nós. Quantos corações chorosos pela partida de milhares de irmãos através da pandemia e por outros motivos também. Hoje nós vamos trazer a palavra do Evangelho, o lenitivo de Jesus para os corações chorosos. O Espiritismo, meus irmãos, veio matar a morte. O Espiritismo que veio trazer para nós a certeza de que a morte não existe, que nós estamos apenas voltando para a nossa casa espiritual. Aqueles irmãos que já nos antecederam, certamente já estão amparados, já estão vivendo ao lado daqueles amados que partiram antes. A doutrina espírita, maravilhosa, traz para nós ensinamentos que confortam os nossos corações. Na pátria espiritual encontram-se as residências, as casinhas, onde recebem os nossos irmãos recém-chegados. Na pátria espiritual estão os médicos e os enfermeiros espirituais, abraçando todos aqueles que retornaram de volta de onde viemos. O Espiritismo, quando Jesus nos prometeu há 2000 anos que seria o nosso consolador, meus irmãos, ele vem para nos consolar sim, dizendo que nós estamos renascendo novamente, dizendo que Deus, diante da sua bondade, justiça e infinita misericórdia, vem trazer para nós o consolo da reencarnação, a bênção da reencarnação. Temos saudades de momentos e das pessoas que partiram, temos, mas que esta saudade, que as lágrimas de saudade sejam como pétalas de flores caindo sobre os nossos irmãos na pátria espiritual. Que eles recebam as nossas lágrimas como sinal de lembranças saudáveis, como sinal do nosso amor, que continua da mesma forma por eles ainda na pátria espiritual. Vamos vibrar, vamos orar por esses irmãos, que é o maior e o melhor presente que podemos dar a cada um deles. Com o advento do Espiritismo, as lágrimas se secaram. O sentimento de despedida, de separação, eles acabaram, porque nós sabemos que breve ou no momento certo nós teremos o reencontro. Chegaremos na pátria espiritual e reencontraremos aqueles irmãos que voltaram da grande viagem para os seus lares. Por isso, meus irmãos, vamos alegrar os nossos corações, vamos ter a certeza absoluta, lendo nas páginas do Evangelho de Jesus, estudando essa doutrina libertadora e consoladora, que nada acaba, que nada termina, e que um dia todos nós nos reencontraremos e seremos felizes novamente. Tantos livros para lermos, de depoimentos de irmãos que já estão na pátria espiritual, lições de reencontro, as mãos mediúnicas trazendo as mensagens daqueles irmãos que já partiram, dizendo que estão bem, dizendo que estão ao lado dos seus avós, das suas avós, que estão vivendo ou continuando a sua vida e que a morte do corpo físico não cessou e jamais vai cessar. Num dia belíssimo como esse, com o sol que aquece realmente as nossas almas, diante de tantas dificuldades, vamos lembrar de orar por aqueles irmãos que estão no mundo espiritual, que estão na pátria espiritual, que estão de onde nós um dia iremos também.
De lá viemos e para lá voltaremos. A morte do corpo físico representa apenas uma passagem aqui na Terra que enriquece ainda mais a nossa trajetória espiritual. Mas um dia, todos nós, com as bênçãos de Deus, o nosso Pai de justiça, bondade e infinita misericórdia, nos reencontraremos. Segundo o nosso irmão André Luiz, o Espírito André Luiz, dizendo para nós, de forma bem simples e com grandiosos detalhes, como é na pátria espiritual, como é a vivência, a vida na pátria espiritual. Peguemos esses livros, vamos ler, vamos aprender, vamos fazer com que a esperança e a fé de que um dia todos nós nos encontraremos novamente, que a esperança e a fé entrem em nossos corações, penetrem no nosso íntimo e nos traga o conforto que nós precisamos. Muitas das vezes, no momento em que nossos irmãos ainda estão doentes, internados, nós percebemos o sofrimento, nós percebemos as dores, e isso tudo, meus irmãos, termina no momento em que o Espírito larga para trás o corpo que o animou, o corpo que deu a ele a oportunidade de crescimento, oportunidade de viver aqui na matéria, aprendendo, crescendo, amando junto conosco. E existe um momento, meus irmãos, de voltarmos à pátria espiritual. Existe um momento do nosso retorno, onde iremos lá nos prepararmos novamente, sem sofrimento, sem dores, mais uma vez caminhando, continuando a nossa trilha na pátria espiritual. Se nós admiramos hoje, por exemplo, a beleza deste dia maravilhoso, temos que imaginar como será no mundo espiritual. Uma vez que os irmãos espirituais dizem que a Terra, essa Terra maravilhosa, com essa natureza exuberante que foi presente de Deus, é uma cópia de tudo que nos espera na pátria espiritual. Pensemos que os nossos irmãos, que já retornaram de volta à pátria espiritual, estão neste exato momento, desfrutando dos melhores tratamentos, desfrutando das melhores companhias dos irmãos espirituais, não só dos parentes que os antecederam à pátria espiritual, mas aqueles irmãos que gostam da gente, aqueles espíritos que desejam ver verdadeiramente o nosso bem-estar, o nosso progresso. E as paisagens, a natureza no mundo espiritual, segundo o Espírito André Luiz, lá o verde da natureza é muito mais verde, o azul do céu é muito mais azul, o colorido e o perfume das flores são muito mais fortes, mais exuberantes, demonstrando ainda mais a perfeição e a majestade de Deus, que prepara tudo com muito carinho para cada um de nós. Por isso, neste dia, o nosso convite é que alegremos os nossos corações. O nosso convite que, embora ainda estejamos em lágrimas, que essas lágrimas se transformem em pétalas de flores perfumadas, que caem sobre os nossos irmãos no mundo espiritual, dizendo: que saudade de você, meu irmão, que saudade de você, minha irmã, mas espere por mim, porque um dia nós nos encontraremos novamente. Meus irmãos, só de termos essa certeza de que a vida continua, só de termos essa certeza de que um lugar maravilhoso, longe das dores, longe da injustiça, dos sofrimentos, das lágrimas, das angústias, só de sabermos que um momento desse espera para cada um de nós, na hora certa, no momento certo, e que os nossos irmãos que amamos já estão desfrutando disso neste exato momento, dessa beleza exuberante da natureza, da companhia dos irmãos espirituais que os amam, para nós já é uma demonstração enorme de quanto o Espiritismo é consolador. Ninguém está desamparado, ninguém está sozinho. Todos os irmãos que partiram de volta à pátria espiritual estão, neste exato momento, muito bem amparados. Estão, neste exato momento, felizes, também com saudades de nós, que nos amam, mas nutrem no coração de cada um dos nossos irmãos a certeza de que um dia todos nós nos reencontraremos. Fica aqui a nossa mensagem de hoje, nesse domingo de sol maravilhoso, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, que manda um abraço para todos que estão nos assistindo em
todos os lugares. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, meus irmãos. Que Jesus possa nos dar força para continuarmos na nossa caminhada aqui na Terra, até o momento certo de retornarmos à pátria espiritual. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todo sempre.